vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Queremos saudar a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a misericórdia esteja conosco em todos os dias das nossas vidas. Saudando a todos, estamos transmitindo o nosso culto da Terça Nobre com Cristo, diretamente da comunidade Portas Abertas. Quero também saudar os nossos irmãos e irmãs e todos aqueles amigos e amigas que estão conosco todas as vezes que estamos aqui online, nesse culto maravilhoso, nesse culto muito especial. Eu quero agradecer também os nossos queridos telespectadores da Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, TV a cabo, também aqueles que nos acompanham através do aplicativo da redeinterativa.tv.br, também a todos que estão no Facebook da comunidade Portas Abertas, Movidos por Cristo, nossas redes sociais e também aquele que nos acompanha através do Instagram e também do nosso canal no YouTube. Vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por tantos benefícios que nós temos recebido. Agradecidos estamos pelo dia, pela noite, agradecidos estamos pelas nossas vidas, pela proteção, pela cobertura através do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós estamos agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos com um cântico e depois desse cântico a mensagem que temos programado para esta noite. Mas eu gostaria de convidar você para compartilhar, curtir, comentar a respeito desta nossa transmissão, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus profundamente, né? E também nesses tempos que estamos vivendo de pandemia, onde nós observamos tantas tristezas, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas sem saber o que vai acontecer amanhã. Então é muito importante você convidar amigos para participar conosco. Então vamos para o cântico e voltaremos. Contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, eu quero dizer aos nossos queridos amigos, amigas e irmãos e irmãs, que no momento que nós estamos vivendo hoje, tem algo que nós precisamos considerar e, através dessa consideração, pensar um pouquinho a respeito do que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo. Quando nós observamos na televisão aí centenas, milhares de pessoas no mundo inteiro, vamos falar principalmente do nosso estado, do Brasil, onde muitas pessoas estão debilitadas, assustadas, sem saber o que fazer nesse mundo pandêmico que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, com certeza, recorrem a Deus. Com certeza, não existe outra solução, né? É buscar em Deus e se estabelecer um padrão na vida voltado para Deus, para que Deus possa curar, porque é o que diz a palavra dele, né? E nós não podemos nos distanciar dessa palavra, de verificar que tantas pessoas estão desesperadas, doentes e também num desespero de fome, desemprego, uma série de situações. O tema que nós vamos falar hoje, que é muito importante, que a pessoa tem que pensar e refletir, na verdade uma reflexão, tem que ser agora. Amanhã poderá ser tarde. Tem que ser agora, amanhã poderá ser tarde. O que é que tem que ser agora e amanhã poderá ser tarde? A decisão, a escolha da palavra de Deus, Jesus Cristo, tem que ser agora, não pode ser amanhã. Nós temos que tomar decisões a respeito de Cristo agora. Nós temos que nos entregar a Ele agora. Mas algumas pessoas podem estar falando assim, mas eu entrego, eu conheço Jesus Cristo, eu sou cristão e tal. Sim, mas você fez uma entrega verdadeira. Você tem consciência realmente de que você se entregou para Jesus Cristo? Aqui na palavra de Deus, no Salmo 19:8, diz assim: os preceitos, ou seja, as regras do Senhor são retos. Quer dizer, as regras, os mandamentos do Senhor são retos. Não vai nem para a esquerda, nem para a direita, nem vai para trás. Vai para frente. E alegram o coração. Quer dizer, tudo aquilo que está na palavra de Deus nos alegra o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. É puro e alumia os olhos. Amado, sob o ponto de vista bíblico, qual é a melhor escolha que precisamos fazer para sermos bem-sucedidos? Podemos
responder tendo por base 5 princípios da palavra de Deus que nós temos que identificar hoje, né? Para o ser humano. Esses princípios é para o ser humano, né? Primeiro, a confissão dos nossos pecados. Muitas pessoas podem dizer assim, mas vou confessar para quem, né? Você vai confessar para Deus. É para Deus que você vai confessar. E essa confissão é tão importante porque é uma confissão que você tem que fazer a respeito dos seus pecados. O pastor Luiz Subirá, ele diz que é preferível confessar a tentação do que o pecado, né? Porque a tentação é algo que realmente nos leva ao pecado, às vezes. Às vezes. Então nós temos que ter o quê? O discernimento a respeito daquilo que nós vamos confessar a Deus. O salmista disse, olha, enquanto eu guardei no coração os meus pecados, eu sofri muito. Então ele teve que confessar. Quando ele relatou a Deus os pecados, as coisas começam a melhorar. Então o que nós temos que fazer na nossa vida? Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, as nossas tentações, aquilo que realmente acontece na nossa vida e que a gente não tem o sentimento, ou temos o sentimento de que vai acontecer algo terrível na nossa vida, porque nós estamos guardando aquilo que nós fizemos. Confessar a Deus e pedir perdão, né? O segundo ponto, humilhação diante do Senhor. O que nós temos que fazer? É nos humilharmos diante de Deus, né? Jesus Cristo, naquela passagem que temos aqui na Bíblia, de que ele lavou os pés dos seus discípulos, Jesus estava dando esta condição de nós sabermos realmente o que é ser humilde diante de Deus, não é verdade? E falou, olha, Pedrão disse lá, não quero que o senhor lave o meu pé não. Ele falou, se você não deixar eu fazer isso, você não terá parte comigo. Aí Pedro falou, não, me dá um banho inteiro aqui, né? Dá um banho inteiro. Então, se humilhar diante de Jesus, depois nós vamos falar sobre esse ponto. E o terceiro também é ter Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. É um ponto especial da nossa vida, é quando nós temos o reconhecimento de Jesus, o Salvador. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um outro ponto importante é tornar-se igreja, corpo. Nós temos que nos tornar corpo, igreja, né? Nós não podemos ser, nós somos membros, né, da igreja, do corpo. A igreja somos nós como corpo, né? E Jesus é o cabeça da igreja. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida. E nós temos que viver pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Viver pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos nos ausentar disso em hipótese nenhuma. Então o momento é agora. O momento é agora, não pode deixar para amanhã. Nós temos que buscar o perdão e temos que buscar a salvação, né? Por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós entendemos que isso é uma verdade na nossa vida, todos nós precisamos do perdão e justificação. Nós precisamos do perdão de Deus para escapar da condenação e ter o direito à vida plena. Tudo isso requer algo muito importante, que é o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus está identificado no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Nós temos que entender esse sacrifício, que é muito importante para as nossas vidas. Diz assim o capítulo 1 do versículo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais terão consciência do pecado. Quando nós estamos reconhecendo realmente, através da palavra de Deus,
que, ao ser ministrados o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós temos o quê? Consciência do pecado. E é por isso que nós devemos confessar. Nesses sacrifícios, diz a palavra, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Não significa mais nada fazer sacrifício de touros, de bode, de carneiro, de ovelha, aqueles sacrifícios que se fazia antigamente, lá nos tempos de Moisés. Não, Cristo já morreu, já derramou seu sangue por nós. Diz ainda a palavra no versículo 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto, e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradarem os que se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos dá a tranquilidade de termos o benefício. Então, pelo sacrifício de Jesus, obtemos muitos benefícios, por causa desse sacrifício na cruz. Primeiro benefício, purificação de toda injustiça. A purificação de toda injustiça. O que é purificação? É limpar, é estar limpo, tranquilo, né? O Senhor Deus diz assim, venham cá, vamos discutir esse assunto? Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Está lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Então, amados e amadas, nós fomos fiados na justiça de Cristo, nós somos perdoados. E o sangue de Jesus nos purifica e torna-nos mais alvo do que a neve. Não é verdade? O segundo ponto de benefício que temos, pelo sacrifício de Jesus, a cura e a restauração. Ponto específico hoje, cura. Nós temos na palavra de Deus muitos benefícios, na qual Jesus nos ensina, através do Evangelho, a cura, de tudo quanto é jeito. Ressurreição, inclusive. Cura. E também restauração, de tudo aquilo que nós precisamos. Diz a palavra de Deus assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus, lógico, tem muito poder, está lá em Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora, impõe as mãos e ora pelas pessoas, os anjos do Senhor vai, com certeza, levar até Deus a sua petição, a sua prece, para o benefício de outras pessoas. Então, o que nós temos que pensar é exatamente isso. Quais são os outros benefícios? O terceiro que podemos identificar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a obtenção do favor de Deus. Obtenção do favor de Deus. E a palavra é tão clara que diz, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e principalmente faz o quê? Abandona. Está lá em Provérbios 28:13. Confessa os seus pecados e abandona, quer dizer, não faz mais. Não é verdade? Nós temos que ter essa consciência na nossa vida, que é o benefício da restauração que Jesus Cristo nos dá. Tem mais um princípio espiritual, humilhando-se diante do Senhor, conforme nós lemos aquele texto, não é? Humilhando-se diante do Senhor. Humilhar-se diante do Senhor e reconhecer sua soberania, o que vai acontecer? Vai exatamente nos dar um bem como a nossa fragilidade. Vai acontecer algo positivo, mediocridade e dependência humana. Isso vai ser
liquidado da nossa vida através dessa ação, né? Então nós temos que pensar realmente a respeito de tudo isso, dos benefícios que o Senhor nos tem dado através do seu sacrifício. Os resultados positivos de quem se humilha diante de Deus alcança o favor e a exaltação. A palavra diz assim: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será o quê? Engrandecido. Está em Mateus 23:12. Lá em Tiago 4:7 diz: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vós. Né? O diabo vai fugir de você. Com o sacrifício de Jesus Cristo, sangue derramado, nós vamos obter a restauração e a restituição. Como que vai acontecer isso na nossa vida? Através da palavra de Deus, que nós temos que ter, na verdade, um exemplo aqui na Bíblia a respeito do rei Manassés. Segunda Crônicas, no capítulo 33, tem uma história que eu vou ler para vocês, que é muito importante nos dias de hoje, verificar o amor de Deus por nós e nos identificar a importância do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está em 2 Crônicas, capítulo 33. Olha só o que diz. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, desde os 12 anos, Manassés. E fez esse rei o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Isso Ezequias fez, tá? O pai de Manassés. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações. Aí já é Manassés. Destruiu tudo que o pai dele fez. O que ele fez? Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Hebron, e usou de adivinhações e de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira de Deus. Tudo que Ezequias, o pai de Manassés, fez, ele destruiu tudo quando assumiu o trono com 12 anos de idade e reinou por 55. O que ele fez mais? Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Veja só, esse Manassés, ele fez o povo se voltar contra Deus, fez pior, né? Pior. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Esse Manassés até queimou, matou seus próprios filhos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Quer dizer, veja aí o castigo. Aí Manassés, presta atenção, aqui que está o X da questão. E Manassés, ele angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração a Deus, e Deus, olha só, se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tomou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus.
precisou apanhar. Ele fez tanta danura, ele fez tanta coisa ruim nesses 55 anos de mandato, né? Como rei. Ele destruiu, ele matou. Meu Deus, o que fez esse homem? Manassés. Está aqui no capítulo 33, você pode ler, 2 Crônicas 33. Coisa terrível. Mas ele orou e reconheceu, pediu perdão. Sinceramente. Aí Deus fez o quê? Restaurou. Trouxe ele de volta. Libertou. O arrependimento, para nós, é a coisa principal na nossa vida. O que pode acontecer na nossa vida quando nós temos o arrependimento? Mas o arrependimento ele tem que ser verdadeiro. Nós verificamos nesse relato como Deus pode restaurar a alma de um ser humano, mas também é implacável com os soberbos. Os soberbos serão realmente, vão levar uma coça. Os soberbos serão humilhados. Diz a palavra, os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Está no Salmo 10, versículo 2. Esses ímpios, bandidos, intolerantes, serão punidos, conforme está em Ezequiel 28, 12, 19, que eu vou ler para vocês também, que é algo que, eu vou dizer para vocês que é terrível. Terrível, porque aqui Ezequiel fala sobre Satanás, o diabo, sobre quem ele era. Ezequiel capítulo 28. Quem ele era e o que vai ser destinado a ele. Olha o que diz aqui. Esse é bom a gente ler para poder aprender e verificar o que está acontecendo nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Filho do homem, capítulo Ezequiel 28, 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando do Satanás, o diabo, quando era o anjo, Lúcifer, né? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fosses criado, foram preparados. Lúcifer tinha isso tudo. Tu eras querubim ungido, para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Pedras de fogo, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Pela multidão de tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos serão espantados de ti, em grande espanto te tomastes e nunca mais serás para sempre. Destruição eterna, Satanás, o diabo, tinha tudo. Encheu-se de iniquidade. Hoje muitas pessoas são seguidoras de Satanás, o diabo, porque estão atrás dos prazeres do mundo. Eu vou te dar agora 3 razões pelas quais Deus não destruiu Satanás, porque quer obrigar o diabo, dia após dia, a assistir a vitória de quem ele queria vencer. Você. Ele quer te vencer, não vai conseguir. Porque é por isso que Deus ainda não destruiu o diabo. Porque o diabo vai ver você vencer. Todas as armadilhas serão destruídas. Tudo aquilo que ele intentar contra você será destruído. Amém? Glórias a Deus por isso. Porque Deus vai te dar o poder de você vencer
todas as armadilhas do Satanás através da armadura de Deus, que já falamos aqui. Então é necessário que nós devemos pensar realmente que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Segundo ponto, porque o diabo tem que reconhecer que Deus é superior a ele. Que Deus é superior a ele. Ele não é nada. Ele não é nada. Está aqui. Ezequiel 28. Está aqui o que vai acontecer com ele. E outro ponto, porque Deus quer mostrar que é plenamente possível o homem amar o Criador, por vontade própria, e não por interesse, nem tampouco de barganha, de troca, né? Não, por vontade. Eu amo ao Senhor Jesus, eu reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu amo a Deus de todo o meu coração. É isso que o diabo tem que ver e está vendo na nossa vida. Amados, o dia é hoje, amanhã poderá ser tarde. O dia é hoje, a escolha é hoje, a decisão é hoje. Eu quero esse Jesus na minha vida, escolher Jesus como Salvador e Senhor. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem que é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e veio a ser a mais importante de todas. Está na palavra de Deus, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, por meio de Jesus Cristo, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, a não ser Jesus Cristo, por meio do qual possamos ser o quê? Salvos. Atos 4:11, vamos ler Atos 4:11 e 12, Atos dos Apóstolos. Ah, meu Deus, como é linda a palavra de Deus, como é bom estarmos preparados para ouvir a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Atos 4, capítulo 4, né, de Atos. Essa biblinha aqui. 11 e o 12, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os judeus rejeitaram Jesus, a pedra angular, a rocha. Rejeitaram, está na palavra, está lá em João, né? E diz o versículo 12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Isso quer dizer que só Ele salva. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. A porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Está em Mateus 7, 13 e 14. Como que nós podemos nos tornar igreja? Que é um dos benefícios que nós temos de Deus, que nós recebemos de Deus. Por quê? Porque Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, né, formam um só corpo. Nós já falamos sobre isso. Assim também todos nós, judeus, não judeus, gentios, etc., escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar o quê? Um só corpo. E a todos nós foi dado o quê? De beber do mesmo Espírito. Está em 1 Coríntios capítulo 12, 12 e 13. Então nós temos que entender isso na nossa vida. Igreja, corpo, Jesus, corpo, fazemos parte de um corpo, né? Vamos lembrar aqui é o que está no livro de João, capítulo 15, quando fala que da videira, né? Jesus é a videira e nós somos os ramos, e esses ramos têm que dar o quê? Frutos. Está lá claramente, né? Sobre a igreja, sobre o corpo. Então temos que ser cristãos dependentes uns dos outros. Nós temos que reconhecer a importância da comunhão e da unidade. Escolher viver pela lei do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, vamos achar Gálatas aqui. Capítulo 5 de Gálatas. Essa Bíblia aqui está tudo grudando as páginas, meu Deus do céu. Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Presta atenção à importância, né, dessa palavra aqui. Diz aqui, capítulo 5, versículo 13 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, se nós temos a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio de fazer o que bem entendemos, escolha, decisão, o apóstolo está dizendo aqui, olha, não vai esperar, não vai aproveitar essa liberdade que você tem, né? Para fazer o quê? Para dar ocasião à carne, ou seja, os prazeres humanos, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, vede vós consumais também uns aos outros. Está dizendo assim, puxar o tapete da pessoa, tirar a pessoa do foco, destruir a pessoa, destruir a irmandade. Versículo 16 diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, o gosto pelo pecado, porque a carne cobiça contra o espírito, quer dizer, é uma luta aí, e o espírito contra a carne. A esses opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja bem, às vezes o espírito quer uma coisa e a carne quer outra. E quem é que vai ganhar nessa disputa, hein? Quem que ganha? A tentação vem. A carne e a tentação. E o que vai acontecer? Vai passar por cima daquele desejo no espírito e você vai pecar. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. A estes opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas tem o consolo aqui. No versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito é a essência de algo que temos que ter no nosso coração, cultivar e praticar. Contra essas coisas, diz o apóstolo, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. É o recado que a palavra nos ensina, é o recado que a palavra nos dá e que devemos direcionar nossa vida. Direcionar nossa vida através ao perdão e à restauração da nossa vida, através do que diz a palavra do Senhor, para que podemos ter uma vida de grandeza. Para que podemos ter uma vida de grandeza. Nós devemos viver sob a lei de Deus sempre e jamais se esqueça do sacrifício de Jesus Cristo por nós, que nos purificou de toda injustiça. Só Jesus salva, lembre-se disso, amados e amadas. Só Jesus salva e é através dele que nós vamos ter uma vida plena. O momento é agora, amanhã pode ser tarde. O momento é agora de você se ajoelhar, se colocar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, reconhecer o sacrifício de cruz, reconhecer o sagrado sangue de Jesus que derramou por você, por nós, por mim. E através desse reconhecimento ver algo lindo no futuro, que é a vida eterna. Jesus disse na oração, capítulo 17 de João, versículo 3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o Senhor, Deus único, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. A vida eterna é o reconhecimento de Deus como o Senhor da nossa vida, e Jesus Cristo pelo sangue derramado, é a vida eterna, é hoje, é agora, tem que ser agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É dessa forma que nós vamos viver na plenitude do amor de Cristo para as nossas vidas. Amém, igreja? Que bom, né? Nós queremos orar agora por você, pela tua família, por tantos benefícios que Deus nos tem proporcionado
e através dessa palavra estabelecermos um padrão divino na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, para que possamos estabelecer e andar e caminhar por esse caminho que é difícil, cheio de pedras, de espinhos até, mas que vai ser a vida eterna lá na frente, do que aquele caminho largo, espaçoso, naquela porta larga, passa todo mundo, pavimentado, levando à destruição. Ó Pai querido, nós queremos agradecer pela Tua palavra, por essas explicações que traz a luz ao nosso coração e à nossa mente. Que nós possamos estar estabelecido, Pai, na nossa vida, uma mente em Cristo Jesus, termos um comportamento cristão de acordo com a orientação da Sua palavra e que possamos ser perdoados pelos nossos pecados, porque somos falhos, imperfeitos, pecadores. Mas reconhecendo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que disse, tetelestai, está pago, está liquidado. Reconhecendo também que os ataques inimigos serão anulados pelo sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre, Pai, como diz lá, livre-nos da tentação. O Pai Nosso é importante, Jesus nos ensina através da oração modelo, que no Senhor nos livre das tentações, para que nós não queremos pecar, Senhor. Nós não queremos pecar, Senhor. Nós queremos estar nesse padrão divino com o Senhor, trilhando os seus caminhos, os seus passos, calçando as sandálias de Jesus Cristo. Ó Pai, livra-nos, Senhor, dos fascínios, dos bandidos, dos inimigos declarados, ocultos, aqueles que tramam contra nós, contra a família de Deus. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, por tantas falhas que temos feito, por tantas coisas que têm desagradado ao Senhor. Não leve em consideração nossas fraquezas, nossas limitações, Pai. Por misericórdia, em Jesus Cristo nós pedimos. Ó Pai, livra-nos, Senhor, de todas as pestes, doenças, falência, tudo aquilo que vem do mal, que vem do maligno. Restaura a nossa vida financeira, Senhor. Restaura a nossa saúde, Pai. A saúde daquelas pessoas que estão pedindo agora em oração, Pai. Tira, Pai, remova todo o mal, Senhor, da cabeça, planta dos pés, todo vírus, toda infecção, toda bactéria, seja o que for, Senhor, restaura. Para a honra e glória do Teu nome, estamos pedindo, Pai. Salve a nação brasileira, salve as pessoas que Te amam, Senhor. O Teu povo, Senhor. Tira de nós as pragas do Egito, Senhor. Tira de nós todas as enfermidades. Tira de nós toda a falência, toda a miséria, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família que está conosco nesta hora, neste momento. Ó Pai, com alegria no coração, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos benefícios que Jesus Cristo nos traz através da Sua palavra, Senhor, dos Teus ensinamentos do Evangelho. Muito obrigado, Pai. Nos abençoe, Pai, nos proteja e nos guarde, Senhor. Oramos agradecidos, estamos em nome de Jesus, para que possamos ter uma boa noite de sono. Nós agradecemos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer, amados irmãos, em nome de Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui na comunidade Portas Abertas, com mais um culto da Terça Nobre com Cristo. Lembrando que nesse momento de pandemia, nosso culto de quinta-feira, nós já aprendemos a respeito do poder do sangue, o poder da cruz, o poder da oração. Vamos aprender no próximo domingo às 18 horas, presencialmente, às 18 horas na comunidade Portas Abertas, o poder do jejum. Depois teremos na quinta-feira, quinta com Cristo, quinta com Deus, o poder da igreja, e depois no domingo o poder da palavra. Na terça e na quinta, online. Quinta-feira agora teremos online o poder da igreja com o pastor Domício Júnior na comunidade Portas Abertas, que fica na Avenida Mato Grosso, 1393. Quinta agora teremos online, será vídeo, né, por causa da restrição de toque de recolher. Mas no domingo, o poder da palavra será ministrada pelo pastor Isaac, e também às 18 horas, comunidade Portas Abertas, que fica na Mato Grosso, Avenida Mato Grosso, 1393. Nós convidamos a todos a estar conosco. E pelas nossas redes sociais,
nós estamos agradecidos pela sua atenção. Fiquem com Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana.